Cara, uma outra dúvida que eu tenho muito grande, e é uma coisa que se fala muito no futebol. O Palestra Itália, o antigo Palestra, tem relação com o fascismo? Ótima questão. Eu tenho também dos vários textos longos que eu já falei. Tem, aliás, um que eu recomendo também um pouco, que tem a ver com isso aí. É um texto sobre o espírito de porco. Por que o Palmeiras assumiu o porco e a origem do termo porco. É também o texto mais longo e chato que tem sobre o assunto na internet, mas vale. É um texto meu que está no UOL e também na nossa palestra. O Palmeiras, Palestra Itália, porque é a época, né? O Palmeiras vira Palmeiras na noite, para a madrugada de 14 de setembro de 1942, né? Antes do Palestra morrer líder e o Palmeiras a ser campeão paulista em 42. Mas já havia o interesse de totalitários ignorantes à época, porque vivíamos a ditadura Vargas, né? Que era uma ditadura mesmo, principalmente desde o Estado Novo de 37, isso era 42, e o Vargas estava no poder desde a Revolução de 30, ou seja, já eram 12 anos e seria até 45, quando da redemocratização brasileira, a primeira na época, né? Os totalitários ignorantes da época achavam que palestra era uma palavra italiana, sendo que era grega, né? Que significa praça de esportes, academia, tal, lugar de presença de prática esportiva. Então, com aquela palestrafobia, que era assim, inclusive documentos, além de ignorantes, covardes, porque não eram assinados, e que queriam extrapolar a questão da guerra. Eu sei que era um outro momento, era uma outra realidade, mas você acha justo o Brasil entrar em guerra contra o eixo, contra a Itália, Alemanha e Japão? Você expropriar propriedades de italianos, alemães e japoneses aqui residentes, proibir que se falasse a língua pátria de alguns ou dos pais, enfim. Eu sei que é mais fácil achar um absurdo agora, talvez menos à época. Mas você mudar nomes e de pessoas. É uma história muito bonita que eu conto num dos documentários oficiais do Palmeiras, o campeão do século. Quem deu o nome Palestra Itália, o criador do termo, é Luigi Cervo, que é o cara que trabalhava nas indústrias Matarazzo, que levou ao conde Francisco Matarazzo a ideia de se comprar o Parque Antártico em 1920 e dar o checão lá de 500 contos de réis, que depois viraram 250 e a parte que acabou sendo devolvida virou o que é hoje o Shopping Bourbon, ali aquele pedaço. O Luigi Cervo quem deu o nome para essa Itália, que batizou lá em 14. E ele tinha um filho, um dos filhos dele chamado Domênico, que virou Domingos, como muitos nomes foram abrasileirados. Sim. E ele ficava mais chateado do Palestra ter virado Palmeiras do que o filho dele virar Domênico para Domingos. Você vê como é complexo. Então, assim, antes de 42, ou seja, quando o fascismo entra na Itália em 22, e quando temos a eclosão da Segunda Guerra em 39, antes mesmo, o fascismo em 22, você já tinha, claro, cônsules, um cônsul em São Paulo, né? Não era no plural, era um cônsul em São Paulo, que eram evidentemente designados pelo governo italiano, o governo fascista. Com certeza. E qual era o clube dos italianos em São Paulo? Palestra Itália. Então há, de fato, alguns eventos claramente ligados à Itália, por tabela ao fascismo, que aconteceram no Palestra Itália. Mas é a mesma coisa dizer, por exemplo, indo para a nossa realidade, para não ir longe, mas um pouco dessa dicotomia. Jair Bolsonaro eleito presidente, palmeirense assumido. Aí ele vai lá, lamentavelmente, eu falo lamentavelmente, porque se a minha mãe fosse presidente, eu não queria que ela fizesse, e ele não sendo mesmo meu candidato, também não gostaria que ele fizesse o que ele fez. Vai lá e levanta o troféu do Brasileiro de 2018 depois do jogo contra o Vitória. O Palmeiras é o clube de bolsonaristas. Não é. Né? O Corinthians, cujo conselheiro vitalício é o Lula, é um clube de petistas? Também não é. Como nenhum clube é só de uma coisa. Sim. Nem deve ser. A sociedade, aliás, não pode ser. Então, assim, havia fascistas no Palestra Itália, provavelmente mais ou muito mais do que no Corinthians, na Portuguesa, no Santos e no São Paulo, para ficar no estado de São Paulo os maiores. Agora, fazer do Palmeiras um clube fascista? Por óbvio que não. Por óbvio que não. Tinha gente fascista no Palmeiras, no Palestra Itália? Claro que tinha. Claro que tinha. Na minha família tinha. Na minha família, que hoje tem muito mais gente de esquerda do que tinha de direita, é provável que tivesse. Vamos dizer que tinha. Tá? Agora, dizer que o clube era fascista, que o clube era traidor, que era de quintas colunas, traidores à pátria, não. Como também não era o pessoal do São Paulo, do Corinthians ou do Flamengo, Sim. Internacional, eram os libertários, até porque a gente vivia sob a ditadura Vargas. Sim. Né? Enfim, então assim, como por exemplo, e eu quero reiterar isso aqui, não é uma crítica, é uma constatação histórica,
também se quer vender, e muitos coleguinhas meus querem vender, que o Corinthians é só o clube da democracia corintiana. E está falando aqui um cara que chegou a torcer pelo Corinthians por causa da democracia corintiana. Não pelo Corinthians, mas até por um dos meus ídolos, que é o Sócrates, por um dos grandes amigos que o futebol me deu, embora eu discorde de muitas das opiniões dele, inclusive as recentes, que é o Casagrande, mas é um querido. E mesmo se não fosse Vladimir, enfim, a democracia corintiana foi muito importante porque foi muito além dos muros do Parque São Jorge, num país que precisava de redemocratização e que no dia 15 de novembro vote. Não era vote no PT, vote no PMDB, vote na oposição. Era votar no país só que podia vote. votar. Só vote. Pronto. Então, é suprapartidário, não é apartidário, é suprapartidário. Sim. O Corinthians foi fundamental na democracia corintiana, claro, para os desígnios do futuro de um Brasil mais democrático. Ponto. Só que o Corinthians, no dia 15 de abril de 64, e eu estou falando do Corinthians, no caso, o presidente do Corinthians na época, Vadielu, foi o único clube grande de São Paulo, creio que do Brasil, não é que eu creio que do Brasil, dos grandes clubes, que publicou um gigantesco anúncio em jornal, à época, saudando a que eles chamam de Revolução de 64, o golpe de 64, e saudando o primeiro presidente eleito indiretamente, o Marechal Castelo Branco. Só o Corinthians fez isso. Nem o São Paulo, que teria depois um governador da ditadura, embora Brando, não ditadura, lá o do Natel. O Palmeiras, que também provavelmente os dirigentes da época também eram favoráveis à Revolução, mas não se manifestaram publicamente, né? Revolução / golpe, né? Mas o Corinthians teve que era o Vadielu, gente. Vadielu, quem era Vadielu? 2 anos depois ele foi eleito pela primeira vez deputado estadual pela Arena, partido governista. Em 75, Vadielu fez um discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo, aparteado pelo então deputado José Maria Marim, que se conhece o restante da história, defendendo a saída dos comunistas da TV Cultura. Entre eles, o diretor de jornalismo Vladimir Herzog, que logo depois seria assassinado nas dependências do Doicode. Foi a partir do discurso do Vadielu. E o Vadielu foi eleito até 2002 num partido ligado à Primeira Arena, depois ao PDS, depois o PP, sei lá, mas enfim, ficou até 2002. O Vadielu é quem publicou pelo Corinthians, em nome que ele é presidente, ele também era presidente ditatorial, ele ficou de 61 a 71 presidente do Corinthians e inclusive em contrariedade aos desígnios de Vadielu, que nasceu Gaviões da Fiel em 69. Gaviões, sim, quase sempre, praticamente sempre mais democrática, muito mais democrática do que o clube. E por que eu estou falando disso do Corinthians em 64? Porque isso vale para mim, para todos os clubes, um pouco mais, um pouco menos. Não é o clube que é de esquerda, de direita ou completamente apartidário. São os seus dirigentes. Não é porque o dirigente publicou em nome dele, em nome do Corinthians, um negócio. Não é porque o presidente eleito, seja qual for, recebe taça no centro do gramado ou vai em Brasília receber uma taça, que é bem diferente, né? Como o Corinthians fez em 2009 com o Lula. O Mano Menezes e 3 ou 4 atletas foram, depois de ganhar, o empatar com o Inter no Beira-Rio 2-2, eles foram lá em Brasília. E o Lula levantou o troféu como um corintiano que é, e também presidente da República. Mas não estava no centro do gramado no Porto Alegre, até porque era no campo do adversário. Sim. E se a final fosse no Pacaembu, Lula não estava lá como não esteve. Por exemplo, poderia ter estado outras vezes. Sim. Então assim, nem Mussolini levanta o troféu. Ou nem o Stalin levanta. O Fidel era outra coisa, mas enfim. Para pegar um exemplo de esquerda e um de direita. Tá? E ambos deploráveis, Mussolini e Stalin. Mas tudo bem. Ou tudo mal, no caso. Então assim, o clube não é libertário apenas, ou totalitário, antidemocrático. São seus dirigentes. Então dizer que o Corinthians sempre abraça as causas populares, mentira. Palmeiras é fascista? Mentira. Palmeiras é fascistas? Verdade. O Corinthians foi fundamental na democracia corintiana? Verdade. Agora, o clube que apoiou, como nenhum outro apoiou a Revolução, o clube não, o seu presidente, Vadielu, foi líder da Arena, nos piores momentos da ditadura, dizer que esse mesmo clube é o clube só democrático, não. E muita gente que é jornalista corintiana e quer reescrever a história. E ainda contamina uma jornalista deplorável chamada Eleonora Gosman, que não se perca pelo sobrenome, há muito tempo, nem sei se está agora, que tenha voltado para a Argentina, que também escreveu nesse episódio lamentável da taça de 2018, lá no Allianz Parque, que o Palmeiras era o clube do fascista. Eleonora Gosman, eu sei que eu sou bloqueado por você e uma glória ser bloqueado por você, mas estude minimamente a fonte. Não seja uma jornalista que só olha para um lado do muro. Por isso que eu acho que a gente tem que subir em cima do lado do muro. Eu tenho um lado que é o mesmo lado seu, inclusive, que é de esquerda. Tá? Só que eu não fico olhando só para o muro e para o muro de Berlim, né? Ou para a grande muralha chinesa. Eu subo em cima do muro para ver os vários lados da questão. Até porque é a função do jornalista. É a função do jornalista, é buscar a melhor versão possível dos fatos. Então, se você só ouve uma fonte, nesse caso, conspurcada e clubista, para dizer que o Palmeiras é o clube dos fascistas, eu não vou dizer o que a senhora é, mas a senhora
merece todo o mal que você tentou causar ao nosso time. Porque o Clarim, em horas, o Clarim, jornal que ela publicou essa merda de matéria, essa gosma de matéria, para usar seu sobrenome mesmo, e desrespeitar o seu sobrenome como você desrespeitou a história do meu clube, Eleonora Gosman. É assim, cara, você tem que ter um mínimo, até pela experiência que você tem, né? Para uma publicação abjeta, absurda, de dizer que um clube inteiro é de fascistas, não é não, tá? E tá aqui um cara que é antifascista mesmo, de origem italiana, né? Eu não sei a tua origem, imagino de onde você foi, mas enfim, deixa eu me segurar um pouquinho aqui. Já que você não soube se segurar. O teu jornal teve que publicar porque você nem teve a mínima decência humana e profissional, correção de publicar qualquer coisa, a não ser bloquear as pessoas. Então, Eleonora Gosman, seja infeliz como você merece ser. Pronto. Esse tipo de generalização também é muito perigosa, né? Toda Então, generalização, é cara. Eu não vou generalizar que toda a família Gosman merece você. Mas pode merecer. Gente, porque, de novo, assim, é deplorável, cara. Você dizer que... Como é deplorável dizer que é um time só do povo? Não é. É porque você mistura fatos e nuances que são muito perigosos. Extremamente, gente, como qualquer coisa radical, gente, não tem nada 0%, nem 100%. Nem o Pelé é 100, nem o Ricardo Teixeira é 0. Tem alguma coisa boa do Ricardo Teixeira? Ele é o presidente do Tetra e do Penta, apesar dele. O Pelé tem coisa ruim. Madre Teresa tem coisa ruim. Palmeiras teve coisa ruim, time de 2014.